Olá, tudo bem? No vídeo anterior, eu tratei de uma importante influência que agiu sobre Kardec, o seu mestre Pestalozzi. A partir da influência de Pestalozzi e assistindo, desde muito jovem, assistindo acirradas polêmicas por causa de diferenças religiosas, Kardec concebeu, aos 15 anos de idade, um projeto de unificação religiosa. Neste vídeo eu vou tratar de uma outra importante influência que agiu sobre Kardec, o magnetismo. Quem está familiarizado com a obra de Kardec, a começar pelo Livro dos Espíritos, sabe que Kardec se refere muitas vezes ao magnetismo e chega a tratar espiritismo e magnetismo como ciências irmãs. O que poucos sabem é que quando Kardec tomou conhecimento do fenômeno das mesas falantes, quando ele começou a se envolver com o espiritismo, naquele momento, ele já se dedicava ao magnetismo há mais de 30 anos. Nós vemos na Revista Espírita do mês de junho de 1858, no título Os Banquetes Magnéticos. Ele diz assim: em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos, segundo o amigo pessoal e discípulo de Kardec, que foi quem mais tarde deu continuidade à Revista Espírita, o Pierre Guetin Leymarie, na Revista Espírita de 1871, segundo ele, Kardec foi experimentado magnetizador. Na Revista Espírita de 1886, o mesmo Leymarie diz que Kardec conheceu as pesquisas do padre português José Custódio Faria, que foi o precursor do hipnotismo, desenvolvido mais tarde por James Braid. De acordo com Anna Blackwell, no prefácio da tradução do Livro dos Espíritos para o inglês, que foi feito por ela, de acordo com ela, Kardec participava ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris. Kardec convivia com o magnetizador Fortier, que foi quem mais tarde falou a Kardec a respeito do fenômeno das mesas falantes. Nós vemos então que Kardec dominava o assunto, pelo menos até onde ia o conhecimento do assunto naquela época. E mais do que isso, Kardec era ele mesmo um magnetizador experiente. Isso deve ficar bem claro. Como magnetizador experiente, Kardec certamente exercia grande influência sobre os médiuns ou sonâmbulos. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para o canal de um magnetizador, o Ricardo Denizar, que inclusive assiste o nosso canal. Se você nunca viu um magnetizador em ação, eu recomendo que você assista alguns vídeos. Visite o canal dele e assista alguns vídeos para você ver mais ou menos como funciona. Por que eu estou chamando a atenção para o fato de que Kardec era um magnetizador experiente? Eu não tenho a menor dúvida, de que Kardec influenciava e muito as respostas dadas pelos médiuns. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi produzida através das comunicações de 3 médiuns adolescentes. E a única ideia presente no Livro dos Espíritos que parece ter contrariado Kardec a princípio é a teoria da reencarnação. O resto tudo estava bem de acordo com o pensamento de Kardec. Nós vamos tratar desse assunto no próximo vídeo, a influência direta ou indireta que alguns socialistas utópicos e outros pensadores da época exerceram sobre Kardec. Eles acreditavam na reencarnação de maneira compulsória e de modo a promover a evolução do ser humano como indivíduo e da humanidade. Eu hoje acredito que toda a doutrina é fruto do subconsciente, tanto dos médiuns quanto de Kardec e possivelmente de outros assistentes. Eu acredito hoje que nós compartilhamos uma mesma mente. Cada um de nós é uma diferente manifestação da mente.
mas nós só nos individualizamos na superfície e nas proximidades da superfície da consciência. Nas profundezas do subconsciente, todos nós compartilhamos informações. Vamos pegar apenas o exemplo da senhorita Jafé, que tinha em torno de 16 anos. Eu digo em torno porque há alguma mudança de opinião em relação às fontes. Mas tinha 16 anos na época que foi a sonâmbula, através da qual a primeira edição do Livro dos Espíritos foi revisada. Todo o conteúdo, ou quase todo o conteúdo, da primeira edição do Livro dos Espíritos foi produzido a partir das supostas médiuns Julie e Caroline Boudin, duas meninas, que tinham respectivamente 12 e 14 anos quando Kardec começou a frequentar as sessões que ocorriam na casa da família delas, do senhor Buda. A senhorita Jafé era sonâmbula desde a infância, conforme ela mesma relatou a Alexandre Aksakov. Ela tornou-se uma sonâmbula profissional sob o comando do senhor Roustan, na casa do qual, mais tarde, Kardec frequentou reuniões espíritas. Em 1846, ela, senhorita Jafé, recebeu mensagens atribuídas ao espírito do seu avô, que havia sido médico, do espírito de Santa Teresa e de outros espíritos que afirmavam haver reencarnação. Eles diziam através dela que existe reencarnação. Além disso, o próprio senhor Roustan acreditava em reencarnação. É natural, portanto, que ela acreditasse em reencarnação, que ela tivesse a reencarnação como um fato inquestionável. Ela entrava em estado de sonambulismo provocado, ou seja, através da magnetização. Tanto o senhor Roustan, que era uma espécie de pai emprestado dela, tutor dela, tanto o senhor Roustan quanto Kardec eram magnetizadores. Um dos dois, provavelmente, a induzia ao estado sonambúlico, para que ela, então, supostamente entrasse em comunicação com os espíritos. É importante nós termos em mente que, ao entrar em estado sonambúlico, a pessoa está adentrando na zona subconsciente. Assista alguns vídeos do Ricardo Denizar, você vai perceber isso com mais clareza. A pessoa se afasta da superfície da consciência, afasta-se da sua personalidade atual e alcança um nível mais ou menos profundo, de acordo com a pessoa, um nível mais ou menos profundo da sua subconsciência. A pessoa geralmente não perde totalmente a consciência de si mesma. Geralmente, pode perder. E ela sofre, portanto, a influência da sua própria personalidade, incluindo o seu conjunto de crenças. Isso é explicado por vários autores, mas como não é minha intenção tratar do sonambulismo provocado, ou entrar em detalhes a respeito do magnetismo, não é o foco do nosso trabalho, então eu não vou citar outros autores, mas tem vários. Mas nós vamos ficar apenas com Kardec, é suficiente. É Kardec quem vai nos explicar como isso acontece. Para começar, nós vamos ouvir uma breve descrição de Kardec sobre o que acontece no estado de sonambulismo. Revista Espírita do mês de outubro de 1858. O título: O Magnetismo e o Sonambulismo ensinados pela Igreja. Diz assim: é uma verdade consagrada e reconhecida que o magnetismo existe, que produz o sonambulismo, que o sonâmbulo goza de faculdades especiais, que no número dessas faculdades está a faculdade de ver sem o concurso dos olhos, mesmo à distância, de ouvir sem o auxílio dos ouvidos, de revelar conhecimentos que não possui em estado normal e de indicar remédios salutares. Você pode perceber que Kardec não está tratando de mediunidade. Não há espíritos envolvidos. O que Kardec relata são faculdades ou características inerentes ao próprio sonâmbulo, sem a participação de espíritos. O próprio Espiritismo reconhece e ensina que existem fenômenos anímicos, ou seja, fenômenos produzidos pelo espírito do próprio médium, sem a participação
de espíritos. O que é que Kardec menciona aqui? A faculdade de ver sem o concurso dos olhos, mesmo à distância. Preste atenção. Ver sem os olhos, né? Com a mente, mesmo à distância. Só isso já é capaz de explicar quase todos os fenômenos atribuídos a espíritos. As cartas psicografadas, por exemplo. É preciso dizer, antes de mais nada, que essas cartas podem ser produzidas com o auxílio de informações passadas ao suposto médium através de outras pessoas, como familiares, amigos ou vizinhos da pessoa que vai ao centro espírita para buscar uma carta psicografada. O próprio Valdo Vieira afirmou que isso acontecia com Chico Xavier. Existia uma rede de pessoas trabalhando ao redor do Chico. Alguém fornecia o nome de algum familiar desconhecido ou o apelido familiar de alguém, e isso, para quem está ansioso em busca de notícias de algum ente falecido, geralmente é mais do que suficiente para convencer. Mas, admitindo que não haja sempre essa falcatrua bem intencionada, né? Na hipótese de que não haja isso, as informações presentes em algumas cartas psicografadas podem perfeitamente ser explicadas através de recursos do próprio suposto médium. Poderíamos chamá-lo de paranormal. Kardec fala aqui na faculdade de ver sem o concurso dos olhos, ou seja, sem a participação dos olhos, mesmo à distância. Mesmo à distância. Hoje parece que está na moda, né, nesse mundo das cartas psicografadas, está na moda o suposto espírito comunicante fornecer o número do CPF de algumas pessoas. Ora, vamos admitir por um instante que exista mesmo um espírito se comunicando. Quase sempre quem busca uma carta psicografada, pelo menos esse é o padrão, é uma mãe que perdeu um filho. Qual é o filho que sabe o CPF da mãe? Você sabe o CPF da sua mãe? Eu não sei o CPF da minha mãe. Quer dizer que se eu morrer e a minha mãe for num centro espírita buscar uma carta psicografada, eu não vou poder provar que eu sou eu, dando o número do CPF da minha mãe. Mas se nós acreditarmos em Kardec, no que se relaciona ao sonambulismo, é perfeitamente possível ao sonâmbulo ou ao suposto médium obter essas informações através da vidência à distância. Não há a menor necessidade de recorrermos a artifícios espíritas para resolvermos essa questão. Kardec também menciona a faculdade de ouvir sem o concurso dos ouvidos, que tem aplicações semelhantes. Eu já ouvi vozes dizendo coisas importantes para mim, como avisos sobre determinadas situações. É claro que um espírita vai dizer que eram espíritos se comunicando comigo. Mas por que deveriam ser espíritos? Por que essas vozes não podem provir de mim mesmo, de um outro nível de consciência, de um nível de consciência mais afastado da superfície e, portanto, menos sujeito à ilusão? A verdade está dentro de nós, e isso eu digo há muito tempo, já dizia quando era espírita. A verdade que nós buscamos está dentro de nós. Nós não somos, como dizem as religiões cristãs, nós não somos seres imperfeitos que estão aqui para pagar pecados. A verdade, o sagrado, Deus, a sabedoria, ou seja, como for que você prefira chamar, isso está dentro de nós. Nós vivemos hoje praticamente hipnotizados por um mundo cheio de informações, cheio de atividades, cheio de agitação de todos os tipos. Mas se você consegue aquietar a sua mente, você percebe que há um mundo de paz e verdade. E esse mundo está dentro de você. Nas profundezas do nosso ser, nós compartilhamos informações. Dependendo de quão profundo nós adentramos em nós mesmos, nós temos acesso, como diz Kardec, a conhecimentos
que não possuímos em estado normal. Kardec também cita a faculdade de indicar remédios salutares. O nosso ser real, que Moisés chamou de eu sou, Javé quer dizer eu sou, e que foi confundido com um Deus, o nosso ser real sabe o que é melhor para nós. O Bhagavad Gita, ele faz uma perfeita distinção entre o eu e o ego. O ego é o morel. O eu é o meu ser real, eterno, sem princípio nem fim. Se esse ser real mantém a individualidade como nós entendemos a individualidade, isso é outra coisa, é outro assunto. E, na verdade, isso não tem importância. O importante é que não há nada a temer e que a vida é bela. Isso é que é importante. Todas as antigas religiões, que nós chamamos de religiões porque elas não tinham essa proposta como nós entendemos hoje, todas elas conheciam a verdade. Mas alguns grandes líderes usaram a religião como instrumento de poder. E o povo, que é burro para aquilo que você quiser, o povo é muito burro, o povo aceita o cabresto e agradece. Eu vou ler aqui um artigo escrito por Kardec, na Revista Espírita, de novembro de 1858, Independência Sonambúlica. Esse artigo ele vem corroborar tudo o que eu disse até aqui e ele vem acrescentar argumentos novos. O artigo é um pouco longo, mas se eu o resumisse, ele perderia um pouco da sua força argumentativa. Vamos lá. Muitas pessoas que hoje aceitam perfeitamente o magnetismo contestaram durante muito tempo a lucidez sonambúlica. É que essa faculdade, com efeito, veio confundir todas as noções que tínhamos sobre a percepção das coisas do mundo exterior. Essa faculdade veio confundir todas as noções que tínhamos sobre a percepção do mundo exterior. O que é essa percepção do mundo exterior a que se refere Kardec? É a ilusão provocada pela mente, secundada pelos sentidos físicos. É aquilo que os hinduístas chamam de Maya. Todo o mundo material que nós conhecemos é uma projeção da mente. Muitos ocidentais, quando se interessam pela sabedoria oriental, querem traduzir obras hinduístas, eles tentam explicar o conceito de Maya como ilusão. O conceito, na verdade, é muito mais complexo. Na verdade, ele não pode ser explicado com palavras, porque ele foge ao alcance do intelecto. Ele está além do domínio do intelecto. Mas o fato é que tudo que nós percebemos como sendo real, material, tudo isso é provocado pela mente e secundado pelos nossos sentidos físicos, que obedecem a uma complexa programação da mente. Uma pessoa no estado de lucidez sonambúlica, como está relatando Kardec aqui, essa pessoa está parcialmente liberta da ilusão dos sentidos físicos. Ela está mais próxima do nosso ser real, do eu sou, e consegue exercer as faculdades que são inerentes a todos nós com mais liberdade, sem estar presa às limitações dos sentidos físicos. O estado de lucidez sonambúlica é um estado alterado de consciência. Há várias maneiras, muitas mesmo, de se induzir um estado alterado de consciência. Meditação, concentração, projeção consciente, respiração holotrópica, a dança ritmada com o uso de tambores, por exemplo, como se faz nas religiões de nação africana, a repetição de mantras, o uso de substâncias psicoativas ou enteogênicas, a oração profunda e sentida, o jejum. De todas essas maneiras e de muitas outras maneiras, nós rompemos parcialmente e momentaneamente, rompemos o véu da ilusão provocada pela mente e secundada pelos sentidos físicos.
Kardec está reconhecendo aqui que o estado de lucidez sonambúlica, que é um estado induzido, ou seja, provocado, esse estado nos leva a perceber as coisas do mundo exterior de outra maneira. Vamos prosseguir. Entretanto, é Kardec quem está falando. Entretanto, de há muito, ou seja, há muito tempo, tínhamos o exemplo dos sonâmbulos naturais, que gozavam de faculdades análogas e que, por um estranho contraste, jamais foram aprofundadas. Hoje a clarividência sonambúlica é um fato. E se ainda é contestada por algumas pessoas, é porque as ideias novas demoram a fincar raízes, sobretudo quando é preciso renunciar àquelas ideias longamente acalentadas. Ideias novas demoram a fincar raízes, sobretudo quando é preciso renunciar àquelas ideias longamente acalentadas. É verdade. É muito difícil se desfazer de um conjunto de crenças. É muito difícil reconhecer que aquilo a que nós nos dedicamos grande parte de nossas vidas, reconhecer que aquilo não condiz com a verdade, não é? Continua Kardec. Muita gente também pensava, como ainda hoje com as manifestações espíritas, que o sonambulismo pudesse ser experimentado como uma máquina, sem levar em conta as condições especiais do fenômeno. Eis porque, não tendo obtido a vontade e no momento preciso resultados sempre satisfatórios, concluíram pela negativa. Fenômenos tão delicados exigem uma longa observação, assídua e perseverante, a fim de se lhes captar os matizes frequentemente fugidios. Muita gente que não me conhece, evidentemente, muita gente acha que eu me desiludi com o espiritismo porque eu não consegui vivenciar ou provocar nenhum fenômeno, ou porque eu nunca presenciei nenhum fenômeno. Como tem gente metida a adivinho, né? Por que não vão chupar uma meia suja para ver que gosto tem? Mas não foi nada disso que aconteceu comigo. Pelo contrário, eu já experimentei muitos fenômenos e também já presenciei muitos fenômenos. Eu já vi praticamente todos os tipos de manifestações supostamente mediúnicas, seja em centros kardecistas, seja em terreiro de umbanda ou em casas de nação africana. Eu já vi supostos médiums ver coisas na casa dos consulentes, dos pacientes, as pessoas que estão ali, ver com tanta clareza como se eles estivessem lá. E tudo isso foi comprovado por mim. Já vi casos de curas, inclusive à distância. É importante que se diga que foi à distância, porque a cura presencial ela pode ser atribuída à sugestão. Mas se a cura ocorre à distância, sem que o paciente nem mesmo tenha conhecimento do atendimento, é porque alguma coisa ocorre. Mas nada do que eu vi precisa ser atribuído à ação de espíritos. Tudo pode ser explicado pelo subconsciente. Continua Kardec. É igualmente em consequência de uma observação incompleta dos fatos que certas pessoas, embora admitindo a clarividência dos sonâmbulos, contestam sua independência. Segundo elas, sua visão não se estende além do pensamento daquele que os interroga. Alguns pretendem mesmo que não há visão, mas simplesmente intuição e transmissão de pensamento, citando em seu apoio numerosos exemplos. O que Kardec está dizendo aqui, e que ele vai admitir logo adiante, é que o que acontece muitas vezes é que certas pessoas achavam que o sonâmbulo ele só percebe, só é capaz de perceber aquilo que está no pensamento da pessoa que o está interrogando. Então Kardec vai contestar a generalização dessa afirmação. Vai contestar a generalização, mas vai admitir
que é isso justamente que ocorre muitas vezes. O sonâmbulo como que lê o pensamento e capta as ideias do seu interrogador e responde, então, de acordo com as ideias do seu interrogador. Se o próprio Kardec admite isso, como nós vamos ver em seguida, é evidente que isso aconteceu com ele muitas vezes, talvez na maioria dos seus diálogos com os supostos espíritos. Continua Kardec. Ninguém duvida que o sonâmbulo, vendo o pensamento, algumas vezes possa traduzi-lo e dele ser o eco. Nem mesmo contestamos que possa influenciá-lo em certos casos. Houvesse somente isso no fenômeno, já não seria um fato bastante curioso e digno de observação? A questão, portanto, não é saber se o sonâmbulo é ou pode ser influenciado por um pensamento estranho, o que já não suscita dúvidas, ou seja, não há dúvidas de que isso acontece, de que o sonâmbulo é influenciado por quem o está interrogando. Mas, se é sempre influenciado, isso é um resultado da experiência. Nós vimos aqui o próprio Kardec dizer com todas as letras que não há dúvidas de que o sonâmbulo é ou pode ser influenciado por um pensamento estranho, como seja o pensamento do seu interrogador. Vamos adiante. Se o sonâmbulo só diz o que sabeis, é incontestável que é o vosso pensamento que ele traduz. Mas se, em certos casos, diz o que ignorais, contradiz vossa opinião e vossa maneira de ser, torna-se evidente a sua independência, não seguindo senão o seu próprio impulso. Um único fato bem caracterizado desse gênero bastaria para provar que a sujeição do sonâmbulo ao pensamento de outrem não é uma coisa absoluta. Ora, há milhares deles. Entre os que são do nosso conhecimento pessoal, citaremos os dois que se seguem. Residindo em Bercy, na rua Charenton 43, o Sr. Marion havia desaparecido desde o dia 13 de janeiro último. Todas as pesquisas para descobrir seu paradeiro foram infrutíferas. Nenhuma das casas, aliás, nenhuma das pessoas na casa das quais estava habituado a ir o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar a sua ausência prolongada. Por outro lado, seu caráter, sua posição e seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Restava a possibilidade de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Nesta última hipótese, porém, teria sido facilmente reconhecido e levado para sua casa, ou pelo menos despachado para um necrotério. Todas as probabilidades apontavam, pois, para um crime, nele se firmando o pensamento, tanto mais quanto o Sr. Marion havia saído para fazer um pagamento. Mas onde e como o crime havia sido cometido? Ninguém o sabia. Sua filha recorreu então a uma sonâmbula, a senhora Roger, que em muitas outras situações semelhantes, eu achei engraçado, senhora Roger, que em muitas outras situações semelhantes dera provas de notável lucidez que nós mesmos constatamos. Na Revista Espírita do mês de agosto de 1862, por senhora Roger, é gozada. Na Revista Espírita de agosto de 1862, Kardec narra a parcial perda de visão que ele sofreu e a cura que ele obteve através de uma sonâmbula. Deve ser, então, a esta sonâmbula, senhora Roger, que Kardec está se referindo. Vamos continuar. A senhora Roger seguiu o senhor Marion desde a saída da casa dele. Ela seguiu ele com a visão à distância. Seguiu o senhor Marion desde a saída da casa dele, às 3 horas da tarde, até cerca de 7 horas da noite, quando ele já se dispunha a voltar. Viu-o descer às margens do Sena para satisfazer a uma urgente necessidade, foi fazer cocô. Sendo aí acometido por um ataque de apoplexia.
Ela descreveu tê-lo visto cair sobre uma pedra, abrir uma fenda na fronte e depois rolar dentro d'água. Não se tratou, pois, nem de suicídio, nem de crime. Ainda havia dinheiro e uma chave dentro do bolso do seu paletó. A sonâmbula indicou o local do acidente, acrescentando que o corpo não mais se encontrava no local, em virtude de ter sido arrastado facilmente pela correnteza. Encontraram-no com efeito no local assinalado. Tinha a ferida indicada na fronte, a chave e o dinheiro estavam no bolso, e a posição de suas roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levava à beira do rio. Diante de tantos detalhes, perguntamos onde se poderia ver a transmissão de um pensamento qualquer. Você pode ver que Kardec não cogita a hipótese de que a senhora Roger tenha sido auxiliada por algum espírito. Kardec... Senhora Roger... Kardec sabia que não havia necessidade da intervenção de nenhum espírito para que um fenômeno como esse ocorresse. Mas eu sou obrigado aqui a chamar a atenção para uma característica que nós vamos notar ao longo da obra de Kardec. E que essa característica foi seguida por muitos renomados estudiosos do Espiritismo. Eu acredito nesses relatos. Por que eu acredito? Talvez porque eu queira acreditar, talvez porque me convenha acreditar, mas se eu não quiser acreditar, porque isso iria contrariar as minhas crenças, eu poderia argumentar, e com toda razão, que nós só temos aqui a palavra de um homem, Kardec. Kardec nunca divulgou nenhuma mensagem original. Kardec nunca publicou os escritos produzidos supostamente pelos próprios espíritos. E tudo o que ele conta são causos que ele diz ter presenciado ou dos quais ouviu falar. Ora, isso é válido para uma conversa entre amigos, mas isso não pode de maneira alguma ser considerado ciência, por favor. Eu não tenho pretensões de cientista e não pretendo fazer nenhum esforço para que as minhas ideias sejam aceitas por alguém. Mas Kardec dizia que o Espiritismo é ciência. Como assim ciência? Ciência na base do diz que me disse? Mas, como eu disse, eu acredito nesse caso relatado por Kardec porque me convém acreditar nele. Se Kardec atribuísse esse fenômeno a algum espírito, eu não acreditaria, porque hoje eu prefiro me abster desse tipo de crença. Você pode me acusar de parcialidade, e com toda razão. Acontece que todos nós somos parciais. Todos nós, consciente ou inconscientemente, acreditamos naquilo que se coaduna com o nosso conjunto de crenças. A imensa maioria das pessoas não reconhece isso. Ou não reconhece, ou nem mesmo sabe que isso pode existir. Não cogita essa possibilidade. Isso é pura falta de autoconhecimento. Uma pessoa que não conhece a si mesma e as suas características humanas, ela está fadada a ser escrava de ideias alheias. Mas quando um fato qualquer encontra guarida em nosso conjunto de crenças, esse fato, então, ele é facilmente assimilável, independentemente de ser verdade ou não. Um conjunto de crenças não tem nada a ver com a verdade. A crença, pela sua natureza, não tem compromisso com a verdade. Você pode achar que o céu é vermelho, mas isso não vai mudar o fato de que o céu, visto da terra, é azul. O céu não vai mudar de cor porque você acha que ele é vermelho ou porque você acha que ele não é azul.
Mas se você acha que ele é vermelho, você vai continuar encontrando motivos que corroborem a sua crença. Vai encontrar. A nossa capacidade de autoilusão é potencialmente infinita. Uma situação que é muito fácil perceber isso é numa sessão mediúnica. Eu trabalhei num centro espírita em que os seus trabalhadores acreditam que esse centro espírita esteja ligado a um hospital no plano astral. Hoje em dia, muitos centros espíritas têm essa crença. Acredito que o centro espírita está ligado a um hospital no plano astral, ou uma colônia astral. Para os trabalhadores desse centro espírita, é algo corriqueiro o deslocamento, ou desdobramento, até esse hospital localizado no plano astral. Mas se alguém perguntar a diferentes médiums como é o hospital, surgirão diferentes definições. Uma nada a ver com a outra. Os espíritas são doutrinados em livros como Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Eles são doutrinados a atribuir essas diferentes visões por parte dos médiuns às diferentes capacidades de cada um. Ou seja, cada um vai perceber aquilo que está de acordo com a sua capacidade. Num primeiro momento, esse argumento convence. Mas não é possível, não é crível que diferentes médiuns vejam coisas tão diferentes. Se é dito, por exemplo, que um prédio tem uma torre num dos lados, esse lado só pode ser o direito ou o esquerdo. Não há outra opção. Lado, só existe o direito e o esquerdo. Se um diz que a torre fica do lado direito, outro diz que a torre fica do lado esquerdo, alguma coisa está errada, e muito errada. O mesmo vale para a descrição dos espíritos. Se você perguntar a diferentes médiuns, receberá diferentes descrições. É claro que pode haver concordância, por exemplo, no caso da descrição de sintomas de pacientes, Descrição daquilo que o paciente está sentindo, está experimentando. Mas isso não tem nada a ver com espíritos. Isso é resultado da percepção por parte dos médiuns ou sensitivos, a percepção deles a respeito das influências que estão agindo sobre o consulente ou paciente. Mas como eu disse há pouco, você pode ver que Kardec não cogita a hipótese de que a senhora Roger, de novo ela, não cogita a hipótese de que a senhora Roger tenha sido auxiliada por algum espírito. Kardec sabia que não havia necessidade da intervenção de nenhum espírito para que um fenômeno como esse ocorresse. Por que então Kardec acreditava em comunicações de espíritos? Isso nós vamos tratar ao longo do tempo. Mas podemos adiantar, aproveitando esse exemplo que eu citei agora há pouco, que depois que uma premissa básica é aceita, toda e qualquer informação que confirme aquela premissa básica é aceita sem dificuldades. Kardec passou a conviver com pessoas que acreditavam em comunicações de espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a base de toda a doutrina espírita, ela foi produzida a partir das comunicações das médiuns Julie e Caroline Boudin, duas meninas, que tinham respectivamente 12 e 14 anos, quando Kardec começou a frequentar as sessões que ocorriam na casa da família Boudin. E também das comunicações e a posterior revisão de todo o trabalho que deu origem ao Livro dos Espíritos, pela senhorita Jafé, isso na casa do senhor Roustan. Ele era o preceptor, lembrei agora do termo, não é tutor, é preceptor da senhorita Jafé. Então, nessas duas casas aconteciam sessões espíritas. As pessoas que participavam dessas sessões acreditavam em espíritos. Essas pessoas estavam todas elas convencidas de que as comunicações eram dos espíritos. Kardec, então, mesmo que relutante a princípio, ele acatou essas ideias. A partir dessa base, a partir desse alicerce, ele construiu um edifício de crenças que, ao invés de acabar com a superstição, como ele imaginava,
institucionalizou e codificou a superstição. Foi isso que aconteceu. Continua Kardec. Eis um outro fato onde a independência sonambúlica não é menos evidente. O senhor e a senhora Belhomme, cultivadores em Rueil, na rua Saint-Denis, 19, tinham uma economia de aproximadamente 800 a 900 francos. Para maior segurança, a senhora Belhomme colocou-os num armário, do qual uma parte era reservada a roupas velhas e outra a roupas novas. O dinheiro foi guardado no interior deste último compartimento. Nesse momento entrou alguém e a senhora Belhomme apressou-se em fechar o armário. Algum tempo mais tarde, necessitando do dinheiro, convenceu-se de havê-lo posto juntamente com a roupa velha, visto ter sido essa a sua intenção inicial, imaginando que tentaria menos os ladrões. Mas em sua precipitação, com a chegada do visitante, ela o pusera do outro lado. De tal modo estava persuadida de o haver colocado com as roupas velhas, que não lhe acudiu a ideia de procurá-lo a lures. Encontrando o lugar vazio e recordando-se da visita, julgou ter sido notada e roubada, e assim persuadida, suas suspeitas recaíram naturalmente sobre o visitante, que velha desconfiada. A senhora Belhomme conhecia a senhorita Marion, da qual falamos mais acima, e contou-lhe a sua desventura. Esta lhe dissera de que maneira seu pai havia sido encontrado, sugerindo que procurasse a mesma sonâmbula antes de tomar qualquer outra providência. Então, os Belhommes dirigiram-se à casa da senhora Roger, bem certos de que haviam sido roubados, e na esperança de que lhes fosse indicado o ladrão, que, em sua opinião, só podia ser o visitante. Tal era, pois, seu pensamento exclusivo. Ora, depois de minuciosa descrição do local, a sonâmbula lhes disse: não fostes roubados. Vosso dinheiro está intacto no armário. Apenas pensais tê-lo posto com a roupa velha, quando, na verdade, o pusestes com a roupa nova. Retornai à vossa casa, lá o encontrareis. Efetivamente foi o que aconteceu. Ao relatar esses dois fatos, e poderíamos citar vários outros igualmente conclusivos, nosso objetivo foi provar que a clarividência sonambúlica nem sempre é o reflexo de um pensamento estranho, que o sonâmbulo também pode ter uma lucidez própria, absolutamente independente. Disso resultam consequências de alta gravidade do ponto de vista psicológico. Aqui temos a chave de mais de um problema que examinaremos ulteriormente quando tratarmos das relações existentes entre o sonambulismo e o espiritismo. Relações que projetam uma luz inteiramente nova sobre a questão. Muito bem. O sonâmbulo, Kardec diz aqui, o sonâmbulo também pode ter uma lucidez própria, absolutamente independente. Se um fato como esse, que foi relatado aqui por Kardec, se um fato como esse acontece hoje, num centro espírita qualquer, sem dúvida alguma, esse resultado iria ser atribuído aos espíritos. Os espíritos revelaram onde estava o dinheiro. Aliás, o livro Nos Domínios da Mediunidade, atribuído ao espírito André Luiz, ao tratar da psicometria, ele ignora Kardec. E mesmo reconhecendo e explicando a faculdade anímica, não mediúnica, a faculdade anímica que possibilita a psicometria, acaba atribuindo o trabalho aos espíritos. Tudo é espírito. Tudo tem espírito envolvido. Uma grande bobagem. Um erro de gravíssimas proporções.
nós deixamos de estudar um assunto sério sobre a nossa própria natureza para enchermos a mente de superstições. Eu mencionei agora há pouco casos de cura ocorridos a partir do atendimento espiritual no centro espírita. Essas curas são atribuídas aos espíritos. Não existe nenhum papel exercido pelos espíritos nessas curas. O próprio Kardec trata desse tema, atribuindo curas ao magnetismo. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, poder da fé, item 5. Diz assim Kardec: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Você viu só? Um grande poder fluídico e uma fé ardente. Esses são os dois ingredientes para que haja a cura, segundo Kardec. Não há a participação de espíritos. Não é necessária a participação de espíritos. Muito provavelmente não é possível a participação de espíritos. Kardec escreveu um artigo na Revista Espírita do mês de março de 1858, e nesse artigo ele sustenta que magnetismo e espiritismo estão interligados e que todos os adeptos do espiritismo são partidários do magnetismo. Claro que isso naquela época. Se nós perguntarmos a um grupo de espíritas hoje o que é magnetismo, a imensa maioria não faz nem ideia. Eu vou ler o começo do artigo. Revista Espírita de março de 1858, o título é Magnetismo e Espiritismo. Fala Kardec. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Até hoje eu não conheço essa discussão de Kardec. Em parte alguma da obra de Kardec eu vi qualquer explicação convincente sobre o porquê de não se poder atribuir todos os fenômenos ao magnetismo, que eu diria subconsciente. Eu atribuo os fenômenos ao subconsciente. O magnetismo é o meio de alcançar o subconsciente, segundo o método utilizado por Kardec. A explicação mais completa que eu conheço está no livro O que é o Espiritismo, mas ela é tão fraca que não parece digna de Kardec. Ou quem sabe, Kardec realmente não é tudo aquilo que um espírita pensa que ele é. Eu devo lembrar que eu fui espírita por mais de 20 anos.
e que eu era espírita até alguns meses atrás. No meio espírita, Kardec ainda é usado, louvado, engrandecido, elogiado pela sua lógica, pelo seu poder de argumentação. Realmente, Kardec se dava muito bem com as palavras. Mas revendo a obra kardeciana hoje, mesmo reconhecendo que nós mudamos nossa opinião conforme nós vamos adquirindo conhecimentos e experiências, eu me surpreendo por ter sido tão facilmente convencido por Kardec. Tudo indica que ele passou a acreditar que eram espíritos que se comunicavam, porque alguns sonâmbulos ou médiums diziam isso. Afirmavam que as comunicações eram de espíritos. As mensagens vinham assinadas com nomes quase sempre ilustres de pessoas que já tinham morrido, pessoas famosas, famosíssimas que já tinham morrido. Mas se Kardec sabia que todos somos sugestionáveis, se Kardec sabia que o sonâmbulo capta pensamentos das pessoas presentes, ele sabia isso. Se Kardec sabia que as crenças dos próprios médiuns e sonâmbulos influenciavam nas comunicações, e ele sabia isso, como então ele se rendeu tão facilmente a essa teoria? Vamos ver o que Kardec fala sobre o sonambulismo no seu resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É a questão 455 do Livro dos Espíritos. Diz assim: no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda liberdade no meio íntimo ou simpático. Eu vou repetir o trecho que mais nos interessa. Preste atenção. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. Ele sente os pensamentos alheios e adivinha os pensamentos alheios. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Você pode alegar que Kardec acabou de dizer aqui que o sonâmbulo entra em comunicação com os espíritos desencarnados e que eu só estou selecionando a parte que me serve do texto. Não é bem assim, fofura. Ao falar do sonambulismo provocado, Kardec está tratando de um tema que ele conhece bem. Afinal de contas, ele era, nas palavras do seu seguidor lá, o Leymarie, ele era um experimentado magnetizador há mais de 35 anos. Isso ao falar do sonambulismo provocado. Ao falar de espíritos, no entanto, Kardec está apenas teorizando sobre uma crença nova. Mas o fato é que o próprio Kardec dá a explicação do que ocorre. Diz assim: o sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva.
Se o sonâmbulo está num meio em que se acredita em espíritos, ele será influenciado por essa crença e vai dar comunicações atribuídas aos espíritos. Lembre-se de que as primeiras comunicações que deram origem ao Livro dos Espíritos se deram através de 3 adolescentes, 3 meninas adolescentes. Você há de convir, se você não for muito teimoso, que é mais um adolescente, ele é mais facilmente influenciável do que um adulto experiente. Além disso, essas 3 adolescentes conviviam há tempo, ou talvez durante toda a sua vida, conviviam com pessoas que acreditavam em espíritos, que acreditavam em comunicações de espíritos. Kardec entrou naquele meio sem acreditar em comunicações de espíritos. Mas o ambiente já estava formado para aquele pequeno mundo em que Kardec passou a viver, onde Kardec caiu de paraquedas. As comunicações com os espíritos eram uma realidade. Para eles, aquilo era uma realidade. Não se esqueça de conferir aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link que eu vou colocar para você visitar o canal de um magnetizador, o Ricardo Denizar, que, aliás, como eu disse, ele assiste o nosso canal. No próximo vídeo nós vamos ver como as ideias reencarnacionistas estavam em voga em Paris no tempo de Kardec e como Kardec se deixou influenciar por essas ideias. Se deixou influenciar a ponto de fazer da teoria da reencarnação um dogma espírita. Isso é palavra dele, não minha. Muita força e paz para você.